Fala galera, aqui é o Estevam que tá gravando mais vídeo aqui pro canal. E hoje nós vamos reagir a um vídeo do João Soares, que é DVA, Dinossauros vs Aliens, o filme que nunca foi pro cinema. Antes de começar o vídeo, pessoal, eu queria agradecer aqui pelo João Soares por estar recomendando meu canal. E João Soares, se você estiver vendo esse vídeo, eu vou recomendar bastante seu canal também. Muito obrigado por ter recomendado, eu vou recomendar bastante o seu também. Foi isso, então bora lá. Nossa. Nós já vimos de tudo nesse mundo. Dinossauros enfrentando a si mesmos, dinossauros enfrentando King Kong, etc, etc, etc. E o nosso fascínio pelas criaturas só cresce a cada ano. Mas e se te contar de um projeto que nunca teve um final? Sim, um confronto entre dinossauros e alienígenas. Aí você se pergunta o que teria acontecido. Os dinossauros teriam sucumbido a essas criaturas de outro planeta? Mano, verdade, ficaria curioso, tipo, eles iam pegar um dinossauro, eles iam falar assim: vamos estudar este dinossauro e ver o que ele tem de especial. Tipo assim, tipo, como é que seria? Ou os dinossauros revidariam e saberiam se defender? A resposta é simples. Sim, se defenderiam. E eu vou explicar o porquê que essa história nunca teve um final definitivo. Você deve estar se perguntando, como assim? Se essa história era tão interessante, por que nunca teve um final? É simples, essa história em quadrinhos foi um fracasso. E ela acontece bem em um período fictício, pois nós... Não, mano, ele deve ter, tipo, visto. Deve ter visto, tipo, muitos vídeos no YouTube, tipo. Ele deve ter especulado, ele deve ter visto no Google pra ver por que não fez o vídeo, não. Temos espécies diferentes vivendo no mesmo lugar, na mesma época, como qualquer outro filme. E por que eu disse filme? É simples, essa história em quadrinhos ia ser adaptada para tela grande. E teria sido muito bom. Bem, temos várias espécies Não para de no chegar decorrer da mensagem. história, como Triceratops, Anquilossauro, Saurópodes, e Espinossauro, Baryonyx, entre outros. Mas os dinossauros desse comic não são dinossauros comuns, pois eles têm culturas, regras, tatuagens, armas, armaduras. E como você se pergunta como eles fizeram isso, não tem como saber, já que a história em quadrinhos não explica. Provavelmente se fosse adaptado... Não, mas num filme com, tipo, dinossauros com armas, tipo um filme que os caras viajam pra época antiga, que os dinossauros tivessem com arma, tipo assim, fosse um pouquinho mais pra frente, não ia ser da hora. Num filme, talvez iriam tocar nesse assunto. Agora os ETs. Os alienígenas chegam na Terra bem basicamente, tentam dominar o mundo, e o motivo não poderia ser mais inesperado. Eles precisam de hospedeiros para poderem incubar as suas crias, já que como eles não têm genitárias, eles precisam se reproduzir de alguma maneira, e a espécie deles estava acabando. Então eles precisam iniciar a operação domínio. E o que é isso? Eliminar a espécie dominante, ou seja, os dinossauros, que na verdade não são uma espécie, são um grupo de animais com várias espécies, vocês entenderam. Mas para eles, os dinossauros são criaturas estúpidas, lentas e sem sentimentos nenhum. Claramente uma espécie de referência como os paleontólogos imaginavam que eram essas criaturas antigamente. Mas, apesar de tudo, os alienígenas aprendem do pior jeito possível que esses animais têm, como eu já disse, culturas, tatuagens, armaduras, Que isso? regras e normas. E, como sempre,
Os planos deles vão por água abaixo quando eles percebem que os dinossauros sabem se defender. Os dinossauros dessa história em quadrinhos têm um alphas e parece um tiranossauro, porém com o crânio de um triceratops. E obviamente eles têm uma cultura mais ou menos iguais à nossa. A história em quadrinhos não explica como é a cultura desses dinossauros, já que, bem, uma história de quadrinhos foi cancelada, não é explicado as regras e os costumes desses dinossauros. Porém, se tratando de animais, E por que a série foi cancelada? provavelmente eles só matam outros dinossauros por traição, comida ou se apropriar do território. Os alienígenas descobrem que os mamíferos, que naquela época são parecidos com ratos, são basicamente positivos, já que os dinossauros não servem para os seus objetivos de incubar as suas crias. E eles escolhem eliminar os dinossauros, como eu já disse. Se bem que uma das alienígenas pergunta se deve ser feito isso, já que isso acabaria com a vida do planeta Terra. Ou seja, é uma discussão interessante que mostra que apesar de que os alienígenas querem dominar o mundo, nem todos estão de acordo. Mas as coisas vão longe demais, eles acabam matando o alfa de todos os dinossauros. Matou o alfa dos dinossauros. Eu já disse. E como se não bastasse, eles matam as crias do Tiranossauro Rex, protagonista dessa história. E com esse Por final... que sempre o protagonista é assim, ele tem algum trauma? O protagonista sempre tem que ter algum trauma pra ele ser o herói da história. A história em quadrinhos com as seguintes frases. E se especializam em centenas de milhões de ciclos solares. Especializam em centenas de ciclos solares. Eles eram muito mais inteligentes do que pensávamos. Nós éramos uma população de 25 mil. E eles eram inúteis. Espero consequências, ela disse. Despertamos dragões. Não havia necessidade de traduzir. O significado do barulho terrível que apagou a noite foi facilmente compreendido. Qualquer idioma. Foi uma declaração de guerra. E esse é o final da HQ. Bem, gente, isso é tudo que nós temos da HQ Dinossauros vs Aliens. E como vocês viram, tinha muito potencial. O design dos dinossauros... Mano, tinha muito potencial. O design dos dinossauros, como ele ia falar agora, tava muito bonito. Incrível. O nível de... que essa história em quadrinho podia ter chegado no cinema é incrível. E vocês devem estar se perguntando, como teria sido o final? Bem, é simples. Ou os alienígenas teriam vencido, ou os dinossauros teriam vencido. E por que eu contei isso? É bem simples. Estão desenvolvendo um jogo baseado nessa história em quadrinhos. Ou seja, nós teremos um final para essa HQ que nunca foi finalizada. E supostamente... Quando que ele lançou esse vídeo? Nossa, foi ano passado. Teremos dois finais. Um final bom e um final ruim. E por que digo isso? Porque a HQ não tem final. Foi cancelada. Então tem dois finais. Teriam dois finais. Como eu já disse. Ele teria dois finais. Ou seja, o final bom que os dinossauros vencem. E o outro
que os aliens vencem. E os mamíferos são usados como incubadores, etc, etc, como eu já expliquei. Ou seja, finalmente teremos um final para essa série. Mano, o trailer tava muito bom, teria muito potencial. Mano, olha esse trailer, olha que incrível, mano. Ia ter muito potencial. Seria da HQ, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo já tava acabando mesmo. Esse foi o react do Dinossauros vs Aliens, o filme que nunca foi pro cinema. Se vocês gostaram deste vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para me ajudar aí a chegar na meta de 500 inscritos. Foi isso. Obrigado, João Soares, por ter recomendado meu canal. Vou recomendar muito seu canal. Foi isso e falou!